Olá, turminha. Tudo bem com vocês? Como é que estão em casa? Todo mundo se protegendo? Como é que estão as coisas? Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje nós vamos iniciar os nossos estudos relacionados ao ciclo 6 da quarentena. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre porcentagem e juros. Mas nós vamos começar com juros simples para que vocês consigam resolver os exercícios do ciclo 6 que vocês estão na mão. Vamos começar? Mas antes, vamos para alguns recados. Se você ainda não tem o livro em PDF, eu recomendo que você faça o download pelo navegador. Você pode fazer a seguinte pesquisa: A Conquista da Matemática FTD, PNLD, que significa Programa Nacional do Livro Didático. E aí você pode escolher o livro na nossa série. Inclusive, é possível até fazer o download do material. Agora, se você estiver usando o aplicativo, acesse o menu Livros, escolha a disciplina Matemática e depois o livro da nossa série. Então, vamos começar. O conteúdo estudado hoje está na página 174 do livro. Antes de você assistir esse vídeo, eu recomendo fortemente que você dê uma pausa, volte lá no material e dê uma lida prévia para que você possa entender o que nós vamos discutir hoje. Definição. Juro é toda a compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantia em dinheiro e que se empresta ou que se pede emprestado. Certo? Vamos ver aqui alguns exemplos de juros. Eu vou simular uma compra, por exemplo, nas Casas Bahia, e vou pesquisar um produto. Por exemplo, geladeira. Vou escolher uma qualquer aqui. E vamos analisar a forma de pagamento. Você pode fazer pagamentos com cartões de crédito, 2 vezes sem juros, 3 vezes sem juros, mas quando você vai comprar com 11 ou 12 vezes nesse site, ele te cobra uma taxa de 1,29% ao mês. Vejamos um outro exemplo. Essa fatura da Coelba. Tem um valor que vai ser pago. E quando você olha aqui em informações importantes, ele tem a seguinte situação. Pagamento em atraso gera multa de 2% e juros de 1% ao mês. Atualização monetária no próximo mês. A mesma coisa acontece quando você vai fazer o pagamento de uma fatura de cartão de crédito. Olha só esse exemplo aqui. No rodapé, ele explica. Juros rotativo 14% ao mês, que é equivalente a 385% ao ano. Juros de parcelamento e juros de mora em caso de atraso, 15% ao mês e 2% de multa. Então, a gente percebe que a relação de juros, seja simples ou seja compostas, ela está presente no nosso dia a dia. Existem dois tipos de juros, os juros simples e os juros compostos. A diferença entre eles é como a correção é aplicada em cima do valor principal. Vamos fazer de conta que esse círculo representa todo o dinheiro, o capital, o empréstimo, o valor de uma conta de energia elétrica ou o total da fatura de um cartão de crédito, tanto nos juros simples quanto nos juros compostos. A correção aplicada de juros simples ele é feito mensalmente, por exemplo, 10%. Então, todo mês vai ser aplicado 10%. Então, nós temos o primeiro mês, vamos fazer de conta que esse círculo é 10%. Aí vem no segundo mês, de novo, outro pedacinho de 10%. No terceiro mês, outro pedacinho de 10%. E assim continua até finalizar o processo. Então, no total, o valor que você vai pagar vai ser o valor principal mais a quantidade de juros que você fez o combinado com a empresa ou com a pessoa. Já os juros compostos, ele é de uma forma diferente. Ele também vai ser aplicado mês a mês, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, mas vai ser da seguinte forma. No primeiro mês, ele vai pegar 10% do valor principal. No segundo mês, ele também vai pegar 10% do valor principal e mais 10% do valor do primeiro mês. No terceiro mês, ele vai pegar 10% do valor principal, 10% do segundo mês, 10% do primeiro mês. No quarto mês,
ele vai fazer a mesma coisa. Vai pegar 10% do valor principal, 10% do terceiro mês, 10% do segundo mês e 10% do primeiro mês. Veja que a relação de juros compostos e a relação de juros simples em relação ao capital inicial, o valor que você está discutindo, ele aumenta consideravelmente em relação ao primeiro. Veja que provavelmente você vai pagar um valor muito maior quando se aplica em juros compostos. Provavelmente você já deve ter escutado, em vez de juros compostos, você deve ter escutado juros sobre juros, que é exatamente isso aqui que eu desenhei. Juros sobre juros. As bolinhas médias em cima das bolinhas menores. Vamos fazer um exemplo para que vocês possam compreender melhor essa ideia dos juros. Mas nessa aula nós vamos trabalhar apenas com juros simples. Uma pessoa aplicou um capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar quais são os números que estão aqui no exercício. Então, nós temos 1.200, nós temos 2% ao mês e o período nós temos de 3 meses. Então, 1.200 significa o capital. Eu vou simbolizar pela letra C. 1.200. Depois, nós temos o prazo, o período, que foi de 3 meses. O período eu vou simbolizar com a letra T. 3 meses. E agora eu vou colocar uma taxa de 2%. Como eu já usei a letra T para tempo, eu não posso usar a letra T para taxa. Então eu vou usar a letra I de índice, 2% ao mês. Então observe que se foi durante 3 meses, eu vou pegar esse 2% ao mês e vai aplicar durante 3 vezes. Então aqui do lado, no primeiro mês, nós vamos ter 2% de 1.200, que é igual a, vamos pegar a nossa calculadora, 1.200 vezes 2%, que é igual a 24. Então, vamos colocar aqui o 24. Então, no segundo mês também vai ter R$ 24,00, que são 2% também de 1.200. E no terceiro mês nós temos 24 novamente, que é 2% de 1.200. Então, no total, nós vamos pagar quanto de juros? Vai ser 24 mais 24 mais 24, que é a mesma coisa que 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Sobe 1, 72. Então, o total de juros que nós podemos simbolizar com a letra J foi um total de 72. E qual foi o nosso montante? Vou simbolizar com a letra M. O montante é o total do que você pegou acrescido dos juros. Vai ser 1.200 mais 72. Portanto, o montante é igual a R$ 1.272. Então, uma pessoa que pegou um capital de 1.200 a uma taxa de 2% durante 3 meses, ele vai ter que restituir R$ 1.272. Eu vou apagar os cálculos e vamos refazer esse exercício. Então, uma pessoa aplicou um capital de 1.200, C igual a 1.200, a uma taxa de 2% ao mês, letra I de índice, 2%, durante 3 meses, que foi o nosso tempo. Então, pelo cálculo anterior, nós podemos fazer o seguinte, que os juros é igual ao capital, que foi quanto? 1.200, e você multiplicou 1.200 por qual valor? 2%, vezes 0,02. Você lembra como a calculadora fez? Vou fazer novamente. Nós digitamos 1.200 vezes 2, depois nós apertamos o botão da porcentagem e ele transformou o 2 em 0,02. E quando apertamos igual, ele deu a resposta. E nós fizemos essa conta quantas vezes? 3 vezes. Então, vou repetir de novo. Então, juros é igual a 1.200 vezes 0,02 vezes 3. Vamos fazer a conta. 1.200 vezes 0 vezes 2% vezes 3, 72. O que vai dar R$ 72,00. E o nosso montante é igual a 1.200 mais 72
que é igual a R$ 1.272. Vamos traduzir isso aqui de novo. Ó. 1.200 é o nosso capital. Esses 2% é a nossa taxa, letra I. E esse 3 é o nosso tempo, que foi o nosso período. Então, veja que nós temos uma relação matemática aqui, uma fórmula. E podemos afirmar, então, que juros simples é dado pela multiplicação do capital, pela taxa, pelo tempo. E o montante, também conhecido como valor acumulado, é a soma do capital inicial com o juro produzido no determinado tempo. M de montante, C de capital e J de juros. Juros simples. Vamos fazer um exemplo aqui. Um capital de R$ 7.500 foi aplicado em um investimento que rende juros simples de 5% ao mês. Qual será o saldo dessa aplicação após 6 meses? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos listar as letrinhas J, C, T e I. Juros é justamente o que ele está querendo saber, né? Depois do montante. Capital foi de 7.500. O tempo foi de 6 meses e a nossa taxa foi de 5%. Vamos colocar aqui do lado a nossa fórmula. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros, para eu saber o saldo, né, que seria o montante, o total, eu preciso determinar os juros. Como os juros eu não sei, ele vai continuar aqui nessa posição. Juros é igual a 7.500 vezes. Lembre-se que no exercício anterior, quando a gente colocou 2% de 1.200, a calculadora escreveu 0,02. Então, portanto, eu vou colocar 0,05, que nada mais é do que a divisão de 5 por 100. Vou escrever aqui 0,05 vezes o nosso tempo, que é 6. Então, juros vamos pegar a calculadora. 7.500 vezes 0,05 vezes 6. Total, 2.250. Então, 2.250 foi o total de juros, mas ele quer saber o saldo final. Então, é o nosso montante. Montante é igual a capital mais juros. Portanto, o montante é igual a 7.500 mais 2.250, que vai dar no total de 9.750 reais. A resolução do nosso primeiro exemplo. Mas certamente você deve ter feito algumas perguntas enquanto estava resolvendo o exercício. Por que eu devo dividir a taxa por 100? É muito simples. Aqui tem um quadrado de 10 por 10. Portanto, aqui nós temos 100 pedacinhos. Então, qualquer coisa que você imagine, seja dinheiro, comida, roupa, uma estrada, sempre ela vai ser 100%. É o todo. E quando a gente trabalha em porcentagem, nós vamos pegar esse todo e dividir em 100 pedacinhos iguais. Por exemplo, no primeiro exercício que nós resolvemos no vídeo, nós estávamos trabalhando com 1.200. Nós queríamos 2%. Então, nós pegaríamos 1.200 e deveríamos dividir em 100 pedacinhos iguais. Desses 100 pedacinhos iguais, nós vamos pegar quanto? 2. Então, olha a conta. 1.200 que divide 100 é igual a 12. Então, cada pedacinho desse para 1.200 é igual a 12. Se eu quero 2%, ou seja, 2 pedacinhos, eu tenho um total de 24. No exercício anterior, nós tínhamos o valor de 7.500 e nós queremos pegar 5%. Então, nesse caso, nós pegamos 7.500, dividimos por 100, equivale a 75. Quantos pedacinhos nós queremos? 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é um pedacinho de 75, um de 75, outro de 75. Aqui e aqui também. Então, vai dar um total de 375. Então, 5% de 7.500 é igual a 375.
Vamos conferir? 7.500 vezes 5%, 0,05, 375. Então, observe que em algum momento a gente já pode dividir o valor total por 100. Seja aqui 7.500 vezes 5, que é igual a 37.500. E depois a gente divide por 100, que vai voltar a ser 375. Ou nós já podemos pegar o 5, dividir para 100, 7.500 vezes 0,05, e nós já temos o resultado final, que vai ser, novamente, 375. Vamos ver se você entendeu. Então, quando a gente vai fazer alguma atividade relacionada a juros, nós já podemos pegar o valor da taxa e converter em números decimais. Então, 6% é a mesma coisa que 6 que divide 100, que vai ser 0,06. O 9% é 9 que divide 100, que é igual a 0,09. Vamos conferir aqui com a calculadora. 6 que divide 100, 0,06. 9 que divide 100, 0,09. Então, você pode fazer usando a calculadora, ou você pode usar um truque aqui. Veja que o 6 ele virou 0,06. Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? 2. Quantas casas decimais eu tenho aqui também após a vírgula? 2. Que é exatamente a quantidade de zeros do número 100. Então, aqui você não precisa usar a calculadora se você quiser fazer uma conta mais rápida. Basta fazer o seguinte: escreve o número e a partir daqui, do último lugar onde a vírgula estiver, basta você contar 2 casas. Então, ela está aqui, uma casa, 2 casas. Então, 12% é a mesma coisa que 0,12. 32% é a mesma coisa que 0,32. 17,3% é a mesma coisa que... Eu também vou andar 2 casas. 1, 2. Então, é a mesma coisa que 0,173. Mas se você preferir, pode fazer na calculadora também. Agora, eu quero que você dê uma pausa no vídeo e faça mentalmente esses exercícios aqui do lado. Vamos lá? Então, quanto é a taxa de 3%? É a mesma coisa que 0,03. 19%, 0,19. 43%, 0,43. 25,8, 0,258. Vamos fazer outro exemplo para ver se ficou tudo certinho? Exemplo 2. O investidor aplica R$1.000 a juros simples com taxa de 3% ao mês. Determine o valor recebido após um ano. Então, vamos lá. O valor recebido após um ano é sempre os juros mais o capital, ou seja, o montante. Então, eu não tenho montante, eu também não sei os juros. Eu sei o capital? R$1.000. Eu sei a taxa? Sei, 3%. E qual foi o nosso tempo? Ele diz que foi um ano. Eu não posso colocar o número 1 aqui. Na verdade, eu tenho que colocar o número 12. Por quê? A nossa taxa ela está sendo dada ao mês. Um ano tem quantos meses? 12. Então, esquecemos o 1 e colocamos o 12. Antes da gente aplicar na fórmula, o que eu vou fazer com esse 3? Eu vou converter ele em número decimal, na taxa. Em taxa aplicada a juros. Então, 3 que divide 100 é a mesma coisa que 0,03. Agora, é só aplicar na fórmula. Juros é igual a capital vezes I vezes tempo. Juros é igual a 1.000 vezes 0,03 vezes o tempo, que é 12. Então, juros é igual a 360. Agora, quanto que ele vai pagar no final do período? Montante é igual a capital mais juros. Montante é igual a 1.000 mais 360. Portanto, o montante é igual a R$1.360. Essa é a nossa resposta. Exemplo 3. Calcule o juro que renderá um capital de 15.000 aplicado a uma taxa de juros simples de 12% ao ano durante 6 meses. Vamos lá. Ele quer saber o juro, somente o juro. Então,
J, eu não sei. Capital, 15 mil. A taxa, I, é 12% ao ano. Então, vamos botar assim, AA, que equivale a 0,12, porque nós já podemos colocar dividido por 100. E o tempo foi, veja só, 12% ao ano durante 6 meses. 6 meses, aqui no tempo, você vai botar que número? O 6 ou 0,5? O que você colocaria aí? Pensa um pouquinho, vou dar para você 5 segundos para você pensar. 6 meses ou 0,5? Vamos analisar aqui a situação. A nossa taxa ela está sendo aplicada ao quê? O ano. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só que ele deu um período aqui de 6 meses. Ou seja, foi um ano completo? Não. 6 meses equivale a quanto de um ano? Equivale a metade. Como é que eu vou escrever a metade em matemática? 0,5. Então, eu não posso colocar 6 meses, eu vou botar 0,5. Vamos escrever a fórmula. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, juros é igual a 15 mil vezes 0,12 vezes 0,5, foi apenas metade do ano. Então, juros é igual. Pega a calculadora, pode fazer a multiplicação aí, 1.500 vezes 0,12 vezes 0,5, o que deu R$90. Foi até pouco. Agora, olha só. Os exemplos anteriores, a gente estava calculando só a letra J de juros. É possível também que eu determine o valor do capital, da taxa e do tempo? Sim. Veja só que isso aqui é uma multiplicação. Então, se eu quiser saber o valor das outras grandezas, basta apenas fazer essa relação. Eu escolho qual é a que eu estou querendo calcular e as demais eu passo dividindo o valor dos juros. Por exemplo, capital é os juros dividido pela multiplicação da taxa com o tempo. Já o tempo é a divisão dos juros pelo capital vezes a taxa. E, por fim, a taxa também é os juros dividido pelo capital vezes o tempo. É a mesma fórmula aqui, trabalhada de outra forma. Vejamos outro exemplo. Um capital aplicado a juros simples durante 2 anos, a uma taxa de juros de 5% ao mês, gerou juros de 2.400. Determine o valor do capital aplicado. Então, vejamos. Nós temos o valor do capital? Não temos. Nós temos a taxa? Temos 5% ao mês, AM, que é a mesma coisa que 0,05. Qual foi o nosso período? Foi durante 2 anos. Novamente tem uma pegadinha aqui. Aqui nós temos o período em anos e aqui nós temos a taxa em meses. Então nós vamos converter anos em meses. 2 anos equivale a quantos meses? 24. E qual foi o juro gerado em cima disso tudo? 2.400. Então, vamos colocar na fórmula aqui. Qual é a variável que nós queremos calcular agora? É o capital. Vamos voltar lá nas formulazinhas que são as mesmas, apenas sendo modificadas as posições. Capital é igual a juros que divide a taxa pelo tempo. Então, capital é igual aos juros que divide a taxa multiplicada pelo tempo. Vamos substituir. O valor dos juros foi de 2.400. Qual o valor da taxa? 0,05. Qual o valor do tempo? 24. Então, capital é igual a 2.400, que divide 0,05 vezes 24, que vai dar 1,2. Agora, você vai pegar o 2.400 e dividir por 1,2, que vai ser equivalente a R$2.000. Então, o capital que gerou 2.400 durante 5% ao mês em 2 anos foi o valor inicial de R$2.000. Vamos para o próximo? Exemplo 5. Um capital de 600, aplicado a uma taxa de juros simples de 30% ao ano, gerou um montante de 1.320, depois de um certo tempo. Qual foi o tempo da aplicação? Então, vejamos. Nós temos o capital, 600, nós temos a taxa I, que é 30% ao ano,
que equivale a 0,30 ou 0,3. Nós temos os juros. Aliás, nós temos os juros? Não, nós temos o montante. Montante e juros são coisas diferentes. Montante é o total do capital mais os juros. Se os dois juntos deu 1.320, qual foi o valor só dos juros? Vai ser 1.320 menos 600. Vai dar 720. Então, os juros foi de 720. Não cai nessa pegadinha. E qual foi o nosso tempo? Não sei. É esse que a gente quer calcular. Então, vamos voltar lá no slide e verificar qual é a opção em que a gente determina o tempo. É esse aqui, ó. O tempo também é a divisão dos juros pela multiplicação do capital vezes a taxa. Tempo é igual a divisão dos juros pelo capital vezes a taxa. Vamos substituir. Os juros deu um total de 720. O capital foi 600. E a taxa foi de 0,3. Então, o tempo é igual a 720, que divide. Se a gente multiplicar 600 por 0,3, vai dar 180. E depois a gente vai pegar 720 e vamos dividir por 180, que é igual a 4. Então, ele demorou 4 meses para render R$ 720 e somados com 600, deu um total de 1.320. Mais um exemplo. Isso aqui é para a gente calcular a taxa. Ó. O investidor aplicou a quantia de 500 em um fundo de investimento que opera no regime de juros simples. Ótimo. Após 6 meses, o investidor verificou que o montante era de 15,60. Gente, ó, de novo, ó, montante, que não é juros, tá? Qual foi a taxa desse fundo de investimento? Então, vejamos. Os juros foi de 15,60? Não, os juros foi só de 60, porque 15,60 menos 500 vai dar um total de 60. Qual foi o capital? 500. Qual foi o período que ele ficou parado? 6 meses. E qual foi a taxa? Nós não sabemos. Então, vamos voltar lá no slide. Qual é a fórmula que calcula a taxa? É a mesma coisa, ó. É o juros dividido agora pela multiplicação do capital pelo tempo. Veja, gente, que só varia as letras aqui embaixo. A letra que você precisa descobrir, ela sai daqui de baixo e assume a posição aqui antes do igual. Então, a taxa é igual a juros, que divide pela multiplicação do capital pelo tempo. Vai ser a divisão de 60 pela multiplicação de 500 vezes 6, que vai ser 60 que divide 500 vezes 6 vai dar 3.000. Então, 60 que divide 3.000 vai dar um total de 0,02. Como a gente já sabe que quando a gente coloca o valor da taxa na fórmula já é dividido por 100, portanto, o número que quando eu divido por 100 vai ser 0,2 é a mesma coisa que 2%. Né? Eu vou apenas multiplicar dessa vez por 100. Prontinho. Bem, agora é a sua vez. Eu quero que você vá buscar a lista de exercícios que você obteve tanto no aplicativo, no site ou lá na escola e tente resolver os exercícios que nós colocamos lá. Não esqueça que você também pode assistir outras videoaulas que eu já deixei no material para que você possa ver outros professores resolvendo os mesmos exercícios parecidos que eu acabei de resolver de forma diferente e você possa aproveitar o máximo possível. Não se esqueça que nós estamos disponíveis para vocês nos grupos de WhatsApp. Basta fazer qualquer pergunta. Se não quiser fazer no grupo, pode fazer de forma individual, no privado, que a gente vai responder direitinho para vocês, tá bom? Abraço a todos e até mais.